Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus estamos juntos novamente para estudarmos a poderosa palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a 9ª lição, que fala a respeito do avivamento na obra do Senhor. E a 9ª lição vai falar sobre o grande avivamento que o Brasil ele experimentou, glória a Deus, né, no início do século XX, né, quando aqui aqueles 2 homens suecos chegaram trazendo um movimento pentecostal maravilhoso. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Vamos ler? Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Glória a Deus. Agora vamos orar ao Senhor. Deus eterno, soberano, graças te damos por tudo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos ensinando, ministrando, Deus, essa aula, falando aos nossos corações, Senhor. Obrigado por tua poderosa presença. Fica conosco através do teu Espírito Santo. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. E o texto áureo, amados, nós vamos ler o versículo 5 e o 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Glória a Deus. Verdade e prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. E Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Sem dúvida, não é, amados? Nós sabemos que vivemos numa crise espiritual. Estamos vivendo numa crise espiritual. E nós precisamos desse avivamento. Essa lição, ela veio encaixar bem no tempo que nós estamos vivendo. A falta de avivamento, né, de poder pentecostal na vida dos crentes, tem deixado os crentes presos do seu próprio eu. Não sentem mais desejo, né, de fazer a obra do Senhor, de estar nos cultos, de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso.
E nós precisamos despertarmos para a glória e louvor do nome de Jesus. É uma chamada que arde o nosso coração e nós não podemos ficar de braços cruzados, né? E nós vamos estudar sobre esse grande avivamento. Glória a Deus, a chegada do movimento pentecostal no Brasil através destes dois missionários, Daniel Berg e Gunda Vindre, dois homens que Deus pôde contar depois do grande Pentecoste, ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, naquele armazém. Glória a Deus, esses suecos foram chamados por Deus, levantados por Deus, para vir para uma terra que eles não sabiam nem onde era. Uma terra chamada Brasil. Glória a Deus. E que coisa linda é saber que o Deus dos céus se preocupou com a nossa nação, irmãos. Se preocupou em enviar dois homens para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho, conhecer a poderosa palavra de Deus, conhecer os tesouros escondidos, dessas promessas gloriosas do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto é o movimento de Atos. Ela se repete no Brasil. Interessante que Paulo, a Bíblia diz, nesse texto que a gente leu, Paulo ele chega em Éfeso e encontra alguns discípulos. E Paulo pergunta a eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E aí eles dizem assim: quando creste no Senhor, vocês receberam o Espírito Santo. E eles, sem conhecer esse dom maravilhoso, esse revestimento de poder, eles disseram que não. Só apenas um batismo que João, ele batizava. Glória a Deus. No caso, o batismo do arrependimento. A gente entra ali nas águas batismais, que aceita Jesus e desce as águas batismais, aquele batismo está dando testemunho público que nós nos arrependemos daquilo que fizemos e sabemos que era contrário às palavras do Senhor, à vontade de Deus. Éramos transgressores dos mandamentos, do querer do Senhor. E a gente está mostrando ao público, glória a Deus, que nós queremos uma vida nova, uma transformação, nos arrependemos, glória a Deus. E existe dentro de nós uma transformação, uma mudança. É por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro que existe a transformação do velho homem. Agora é uma nova criatura. Então tudo que a gente praticava antes, tudo que a gente fazia, que o mundo faz, é pecado. A gente não pode repetir mais o que a gente repetia. A gente não pode mais viver o que a gente vivia. Tem que existir uma transformação no modo de vestir, de falar, de agir, glória a Deus, de se comportar. Os nossos sentimentos são outros, glória a Deus, E eles disseram que só experimentaram esse batismo, Glória a Deus. E nós sabemos que existem duas experiências distintas no livro de Atos. Foi o batismo, a experiência da salvação, e o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E nós podemos ver que esse recebimento teve evidências físicas. Eles foram batizados e eles tiveram uma demonstração de que aquilo aconteceu quando eles começaram a falar línguas estranhas. É uma evidência física, as línguas estranhas e as profecias. E começaram a profetizar, como a gente viu no versículo 3. Eles, quando Paulo impôs as mãos neles, glória a Deus, a gente pode ver no versículo 3, que Paulo diz assim: perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E isto em Jesus Cristo. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. O versículo 6. E eles falavam em línguas e profetizavam. Glória a Deus. Eram 12 varões ao todo.
Então existe uma evidência com o batismo do Espírito Santo, evidência física, e é falar em línguas e profetizar. Glória a Deus. E a gente viu que esses dois missionários suecos, né, que chegaram aqui no Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX, a gente vê que Deus usou eles como usou Paulo. Paulo chegou em Éfeso e ninguém sabia que existia batismo com o Espírito Santo. E quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram aqui, existiam igrejas históricas, mas não conheciam as evidências com o batismo com o Espírito Santo. E eles começaram a anunciar. Glória a Deus, né? Eles começaram a anunciar. O segundo ponto, a pregação deles era isto. A pregação dos missionários chamou a atenção dos tradicionais, dos crentes tradicionalistas. Porque eles começaram a perseguir. Olha, que coisa estranha é essa? Falar em línguas, que língua é essa? Então eles começaram, imagina aquele povo, né? Preservadores na época de um evangelho tradicional, glória a Deus. E eles começaram a achar aquilo estranho e começou a perseguir. E a irmã Celina de Albuquerque, ela tem um grande nome nessa história do Pentecostes no Brasil, porque ela era membro de uma igreja tradicional, né? Batista tradicional, glória a Deus, e ela aceitou a mensagem do batismo com o Espírito Santo e tomou uma decisão. Ela foi para casa, orou, né? E disse: Senhor, confirma se essa doutrina é do Senhor, confirma. E a irmã, ela foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. O Senhor veio, ouviu a oração, confirmou e a batizou com o Espírito Santo. E depois dela, muitos outros irmãos se juntaram e também foram batizados com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Mas infelizmente, mesmo com essas evidências, eles sofreram perseguições porque muitos não acreditavam, né? E eles agora sofriam perseguições, glória a Deus, e começaram a se reunir na casa da irmã Celina de Albuquerque. E nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Glória a Deus. Se reuniram, glória a Deus, foram batizados com o Espírito Santo, e depois a igreja agora, né, tradicional, faz uma reunião e diz que não aceita esse movimento. Glória a Deus. E a irmã Celina, ela sai da igreja com mais 9 irmãos, glória a Deus, que não concordaram também com essa perseguição. E a igreja começou a se expandir, né? É um modelo centrífugo, porque o avivamento espiritual, ele começa de dentro para fora. Glória a Deus. E aquele povo, eles iam buscar, né, nas ruas, nas casas, as pessoas que quisessem aceitar Jesus. Eles não iam buscar dentro das igrejas da época, para tirar de dentro das igrejas para vir para Jesus. Não, eles anunciavam, né, o evangelho, essa doutrina pentecostal, eles anunciavam nas ruas, nos hospitais, nas casas, glória a Deus, e crescia, a igreja começou a crescer, glória a Jesus. O Pentecostes começou a trazer vidas, eles iam para hospitais, para as escolas, e diante das suas atitudes, a igreja começou a se expandir, glória a Deus. O Senhor, ele salvava, curava, batizava no Espírito Santo. E o avivamento foi crescendo de uma maneira que nunca foi vista no nosso país, né? Então estava acontecendo o que Jesus Cristo prometeu. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E o Brasil, ele experimentava essa pregação do Senhor Jesus Cristo, né? Foi um crescimento acentuado, glória a Deus. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque vão buscar vidas perdidas que estão no mundo,
né? E são evangelizados, discipulados pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que, segundo o IBGE, em 2010, 42 milhões de pessoas, né, se converteram ao cristianismo. E dessas 42 milhões, a maioria são pentecostais. Glória a Deus. Né? Eu tenho certeza que no próximo IBGE, na próxima pesquisa, esse número estará muito mais elevado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Pentecoste no Brasil, ele veio através, né, desses dois homens que renunciaram a si mesmos, que renunciaram ao seu próprio país, que deram ouvido ao chamado do Senhor. Glória a Deus. Eles ouviram e receberam o convite de bom grado e chegaram numa terra que eles nunca imaginariam que um dia chegariam, né? Glória a Deus. E chegaram aqui no Brasil e começaram a sofrer resistência, porque a obra de Deus sofre resistência. Uma obra de Deus, ela sempre sofrerá resistência. Né? Ninguém joga pedra, essa parábola tão conhecida, ninguém joga pedra no fruto ruim, no fruto estragado, né? numa manga podre, glória a Deus, comida pelos bichos, não. As pessoas vão atrás daquilo que é bom, glória a Deus. Então a obra de Deus, glória a Jesus, quando nós estamos dando fruto, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, ela sempre sofrerá perseguição. Mas o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. Glória a Deus. O Senhor nos garante que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Então, que nós possamos estarmos a cada dia atentos ao desejo de Deus para a nossa vida. Nos despertar para o chamado pentecostal. O desejo de ser avivado, orar, ler a Bíblia, louvar ainda a harpa, buscar a presença do Senhor pelas madrugadas, evangelizar, estar aos cultos, e assim com certeza ganharemos vidas para o reino de Deus, né? Sem sombra de dúvida. Então, o avivamento pentecostal no Brasil, ele foi dominado por um cenário, né, de grandes curas, de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Houve grandes curas e maravilhas no Pentecoste, na terra, no solo, glória a Deus, do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor, Rei da Glória, né? A gente pode ver alguns desses, eu vou ler para os irmãos. Né? O avivamento, ele foi tremendo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E a gente pode ver, né, que no início a gente viu que o dom de Deus, ele foi algo extraordinário. E houve curas, relatos de curas existem, né? Da época, relatos de curas, relatos de paralíticos que voltaram a andar, glória a Deus, de pessoas que tinham doenças intermináveis e o Senhor mudou o quadro e curou, glória a Deus. Crianças que estavam moribundas à beira da morte, Deus veio e trouxe cura, e a mãe se entregou para o Senhor Jesus Cristo. Então, foi acompanhado, o movimento pentecostal ele foi acompanhado, como disse o Senhor, em Marcos 16:20, com poder, com curas divinas, glória a Deus, né? Com transformação de vidas, espíritos imundos sendo expulsos, glória a Deus. Então foi esse cenário que fez a igreja ganhar força, né, através do Espírito Santo e chegar aos nossos dias. Mas nós precisamos continuar, glória a Deus. Precisamos continuar com essa jornada para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então despertemos em nome do Senhor. Conclusão dessa lição, amados. Glória a Deus. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia
o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Que nós possamos continuar sendo instrumentos usados por Deus para que novas vidas possam experimentar do batismo com o Espírito Santo, dos dons, espirituais, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Despertemos em nome do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos por tudo, Senhor. Continua conosco, desperta-nos, Deus, a fazer a Tua obra. É assim que eu te oro, te agradeço por tudo e abençoa cada um, meu Deus, que está ouvindo, Deus, esta escola dominical. Ser com cada um para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus.